Olá, tudo bem? O assunto é saúde de hoje fala de uma doença que atinge milhões de pessoas e pode levar à cegueira, o glaucoma. Para falar um pouquinho mais sobre essa doença, a gente conversa hoje com o médico oftalmologista, o Dr. Murilo Dalarme Carneiro. Obrigada pela entrevista, Dr. Murilo. Obrigada pelo convite. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho do glaucoma. O glaucoma, ele é uma doença, uma neuropatia óptica. O que seria isso? É uma doença do nervo óptico. O nervo óptico está lá na retina, tá? E esse nervo óptico, principalmente pela pressão intraocular, essa pressão intraocular, ela acaba danificando esse nervo. E esse dano desse nervo, ele vai levando a uma cegueira irreversível, por perdas de fibras do nervo óptico. E o que faz com que essa pressão aumente dentro do olho? Nós temos basicamente um mecanismo de regulação. A gente tem um equilíbrio entre produção do líquido dentro do olho, que é chamado de humor aquoso, e essa drenagem desse líquido. A perda desse equilíbrio que vai sobrecarregando esse líquido interno dentro dos nossos olhos e vai fazendo o aumento da pressão. Então, esse aumento dessa pressão ele vai levando esse dano irreversível do nervo óptico. É uma pressão alta nos olhos? Nos olhos, exatamente. E como que a gente descobre que tem o glaucoma? Hoje o glaucoma mais comumente encontrado é o glaucoma primário de ângulo aberto. Ele, infelizmente, ele é assintomático. Não tem sintoma, não tem sinal, sintoma. nada. Ele começa a apresentar sintomas quando a doença está extremamente avançada, em estágios avançados. Essa é uma doença que acomete geralmente pessoas acima dos 45 anos de idade. Ele começa a fazer uma perda de campo de visão periférica, então o paciente tem aquela visão boa no centro da visão. Ele enxerga na frente dele, exatamente. Mas no lado, Às nos vezes, lados não. A visão em volta, ele começa a perder, só que isso ele não consegue perceber. Ele consegue perceber quando essa visão vai chegando ao centro da visão. Por que a gente demora tanto para ter essa percepção? Primeiramente que pro paciente ter sensação de perda de campo de visão, 50% do dano do nervo tem que ser acometido. Então, muitas vezes você pega um dano de 30% ali do nervo, ele não tem tantas apresentações. Quando ele chega nesse nível próximo de 50%, que ele começa a ter essa perda grande. A noção. A noção, exatamente. Só que já é um estágio onde a gente já perdeu bastante visão. E essa visão, mesmo com tratamentos hoje que a gente tem, a gente não consegue recuperar. Ou seja, o estrago é irreversível. Exatamente. Quando ela comete. Por isso, os exames periódicos oftalmológicos são extremamente importantes e através desses exames que vai ser aferida a sua pressão intraocular, vai ser avaliado o seu nervo óptico e essas são maneiras de você fazer uma triagem, uma pesquisa e um diagnóstico precoce. Que uma vez você fazendo esse diagnóstico precoce, você consegue tratar, hoje tem alternativas de tratamentos eficientes e a gente consegue parar a doença naquele estágio e isso evitar a cegueira. O senhor falou que a gente tem que visitar sempre o oftalmologista. Qual é o período que a gente tem que fazer essa visita ao oftalmologista? A periodicidade que a gente recomenda hoje são exames anuais de rotina. Todos os anos? Todos os anos. E caso a caso, a gente vê às vezes um histórico familiar de glaucoma, minha mãe, meus avós tiveram glaucoma. E isso pode influenciar, se eu tenho algum caso de glaucoma na minha família, eu devo ficar mais atento? Sem dúvida nenhuma. Hoje os principais fatores de risco para desenvolvimento de glaucoma é o aumento da pressão intraocular. A gente tem fatores de história familiar positiva, então você tem um familiar que tem glaucoma, que faz tratamento, você tem que ter essa atenção maior, que você tem uma predisposição maior. A doença é genética, quer dizer, Sim. tem esse componente também? Tem componente genético total. Então, esses pacientes que têm história genética têm que ser acompanhados com maiores detalhes, têm que fazer exames complementares, avaliação do seu nervo óptico, para que caso apareça algum sintoma, algum sinal, isso seja detectado precocemente. E se for detectado, qual que é o tratamento, qual é o passo? Hoje nós temos 3 opções de tratamentos. O tratamento de colírios, que é o tratamento medicamentoso. Hoje nós temos 4 classes de colírios que a gente pode utilizar para fazer o tratamento do glaucoma. Esses colírios eles têm a finalidade de reduzir a pressão intraocular. Tá? Então, eles podem ser usados de 1, 2, até 3 vezes ao dia. E eles têm essa finalidade. Nós temos hoje terapias a laser, onde a gente faz um laser no olho do paciente. Como é que é a laser? Ela vai no nervo óptico? A gente tem um laser que chama SLT, que chama trabeculoplastia seletiva laser.
Esse laser a gente aplica no ângulo de drenagem do líquido do olho, que é como se fosse no ralo do nosso olho. A gente aplica esse laser está indicado em pacientes que têm o ângulo aberto, ele faz um estímulo para que essa drenagem flua melhor. Consequentemente, a gente tem uma redução da pressão intraocular. Esse é um tratamento bem seguro hoje que a gente tem. Ele é um procedimento indolor, é um procedimento rápido para se fazer, ele é feito ambulatorialmente, não é considerado uma cirurgia, tá? Ele dura 5 a 10 minutinhos para ser realizado. Então é uma alternativa muito boa, que ele até ajuda o paciente a minimizar o uso de colírios. Então, às vezes tem pacientes que usam 1 a 2 colírios para prevenir o glaucoma ou tratar o glaucoma. Esse laser ele tem essa finalidade, ele consegue E uma vez aplicado, ele não tem que ficar aplicando laser? Pelos estudos, ele tem uma durabilidade de mais ou menos 5 a 7 anos. Que é bastante tempo, né? Bastante tempo, exatamente. Então, é um tratamento, uma arma que a gente tem muito boa para o controle dessa doença. Passado esse período, não é que ele para de funcionar. Ele começa a diminuir sua eficácia, tá? Lentamente. E conforme o nível de pressão do paciente pode ir aumentando, subindo, você vai olhar aquela pressão. Opa, está dentro dos limites aceitáveis? Nada a se fazer. Opa, começou a subir para um limite que não é bom para aquele caso, você pode reaplicar o laser, mas ele não tem a mesma eficácia da primeira... Do início, da primeira aplicação. Ele tem uma eficácia menor, mas há a opção de você reaplicá-lo. Ou não teve sucesso, você pode retomar o uso dos colírios. Então o tratamento é colírio ou é laser? E a gente tem o último tratamento, que é o tratamento cirúrgico. Tá? Cirurgia. Hoje tem várias modalidades de cirurgia, mas basicamente as cirurgias vão consistir no quê? A gente faz uma comunicação, como se fosse uma fístula da região interna do olho com a região externa, tá? E essa fístula faz uma drenagem do líquido em excesso que está dentro do olho para fora do olho, tá? E isso faz o controle da pressão. Isso também daí o paciente não há necessidade do uso dos colírios. E essa é uma cirurgia muito complicada, doutor? É uma cirurgia que requer bastante cuidado, é uma cirurgia para se fazer, uma cirurgia bem trabalhosa e principalmente o pós-operatório da cirurgia é um pós-operatório que a gente necessita muito da colaboração do paciente. Por quê, doutor? A aderência aos colírios, ao uso dos colírios, porque quando a gente faz essa fístula, a gente depende muito da cicatrização do paciente. Cada paciente responde de uma forma. Ritmo, né, Exatamente. diferente. Então a gente usa às vezes 3 a 4 meses colírios para controlar a cicatrização do paciente. Então se o paciente não tem uma aderência, não usa corretamente, às vezes a cirurgia pode não funcionar adequadamente. E são cirurgias às vezes que ao longo do tempo elas vão entrando em falência, ela vai perdendo a finalidade, às vezes a gente tem que fazer uma adaptação, outros procedimentos para tentar melhorar essa drenagem. Ou seja, é o médico que vai escolher qual o melhor procedimento, caso a caso, a vida, histórico do paciente. Geralmente hoje nos glaucomas leves a moderados, sempre a gente tenta as terapias de colírios e a laser, que são tratamentos menos invasivos, menos agressivos e que têm bons resultados. Nos casos onde a gente vê que o colírio não está sendo eficaz ou a terapia laser não é indicada, a gente opta pelos quadros ou a opção cirúrgica. A cirurgia é sempre a terceira opção, então? Tem casos que o paciente já chega com um glaucoma extremamente avançado, com controle da pressão inadequado, que você acaba já indo tendo direto que partir para a cirurgia. Mas a rotina, a maioria dos pacientes acabam tratando ou com colírio ou com laser. E esse uso de colírios, doutor, há alguma contraindicação? Todos os colírios do glaucoma, eles possuem alguns efeitos colaterais e algumas contraindicações, tá? Tem colírios que eles podem piorar a questão cardíaca, a questão pulmonar. Então, podem mexer com o coração. Apesar de a gente pingá-los, parece ser inofensivo, mas eles têm relação direta com o organismo, né? Com o organismo como um todo. Então, você tem que avaliar as doenças pré-existentes que o paciente possui e ver a melhor opção hoje que a gente tem dentro dessas 4 classes de colírios, qual que é a melhor opção para aquele paciente. Mas a gente sabe hoje que falando em saúde pública, né, doutor, as pessoas vão muito raramente ao oftalmologista. Então, eu acredito que muita gente que chega aos consultórios já chega com um glaucoma muito avançado. O senhor falou que não tem como reverter esse quadro, né? Como então fazer o tratamento para essas pessoas que já chegam, vamos dizer assim, tarde demais dentro do consultório? Hoje o maior empecilho que a gente tem, a maior dificuldade realmente é o acesso à saúde. Então, muitas vezes ele fica aguardando via SUS
2 anos, exatamente, para uma consulta médica. E é um tempo muito grande para quem tem glaucoma, glaucoma, né? É bastante coisa. Então, essa chegada até o oftalmologista muitas vezes é tardia. E chegando uma vez, se fazendo o diagnóstico, muitas vezes já chegou num quadro, num estágio avançado. Essa é a primeira dificuldade. Aí você iniciar o tratamento, conscientizar o paciente daquela doença, que é uma doença grave, que ele já perdeu visão. E a segunda dificuldade que a gente tem é a aderência ao tratamento. Por quê, doutor? Aderência, o uso dos colírios não é confortável. Todo dia se acordar de manhã, pingar um colírio, pingar à noite. Os tem que efeitos ser colaterais, muito, né, religiosamente, no horário certo. Tem né? os horários certos, respeitar aqueles horários. E muitas vezes o paciente não tem só o glaucoma, ele vai ter outras doenças. Hipertensão, diabetes. Exatamente. Então ele já toma 15, 20 remédios para uma coisa e tem Daí o tem colírio. Mais o colírio. O colírio, né? acaba ficando muitas vezes de lado. E como ele tem aquela percepção que parece que a visão dele não está ruim, que ele continua enxergando no centro da visão, ele acaba deixando o glaucoma de lado. E isso é um problema sério, porque cada vez ele vai perdendo mais aquele campo de visão e não tem como a gente voltar atrás. Quando ele se dá conta, percebe, o estrago já tá feito. Daí o tratamento pode ser cirúrgico também ou não? Independente se mudar o tratamento para cirurgia ou não, aquela perda de visão a gente não consegue. Hoje o glaucoma ele é a principal causa de cegueira irreversível no mundo. Então é uma doença que a gente bate sempre na tecla. A parte importante é de tentar conscientizar a população dessa doença, eles estarem cientes disso, que é uma doença que não dá pra gente brincar, tá? Diferente de outras doenças, que nem você perguntar hoje qual que é a maior causa de cegueira no mundo, é a catarata. Porém, a catarata, por mais que ela chegue no estágio avançado, você faz a cirurgia e o paciente volta a enxergar, resolve o problema. O glaucoma não é igual, não é igual. Qual que então o principal diferencial então, da catarata para o glaucoma? É a irreversibilidade do quadro. Catarata, ele pode perder a visão? Pode, mas você operou... Recuperou a visão. O glaucoma não. Não tem como. Mesmo com cirurgia? Mesmo com cirurgia. Cirurgia só tem a finalidade de controlar, tentar parar a doença naquele ponto que ele chegou. A gente não tem como voltar para trás. O senhor estava falando das causas da catarata, mas eu me lembrei que, por exemplo, há crianças que nascem já do glaucoma, mas há crianças que já nascem com glaucoma. Hoje nós temos uma infinidade de apresentações de glaucoma. Uma delas é o glaucoma congênito. Então, o glaucoma congênito é uma condição grave que muitas crianças nascem e já no nascimento é detectado esse glaucoma. Esse glaucoma já é um pouco mais fácil de perceber, porque mesmo a mãe mesmo vai olhar para a criança e ver com os olhinhos dela. Esse congênito tem sinais, há sinais. Você vê visivelmente que o olho da criança não é normal. Ele faz uma alteração que chama buftalmo, o olho fica mais saltado. Devido à pressão intraocular, geralmente essas crianças têm a pressão intraocular muito alta, então o olho começa a ficar grande. A córnea, que é a parte transparente da frente do olho, ela começa a perder a transparência porque ela fica muito inchada. Então é visível, né? É visível. A mãe olha e fala, o olhinho do meu bebê ele não é normal, ele está branco, está fofo. Ela começa a notar isso. É levado diretamente já ao oftalmologista, o pediatra, na questão do teste do olhinho. Já consegue vê, então, ver. uma Por isso que o teste de olhinho então importante. já é detectado precocemente. E são casos geralmente graves, né? Que geralmente a criança vai apresentar sequelas, porque a apresentação dele, apesar de ser visível e o diagnóstico ser rápido, tem uma sequela, exatamente. né? Doutor, e o uso de lentes de contato? Esse uso ele pode comprometer, ele pode agravar o glaucoma? Tem alguma relação? Porque hoje a gente sabe que as pessoas usam cada vez mais lente e cada vez mais indiscriminadamente, né? Às vezes você vai lá, compra uma lente de contato e usa. Ou às vezes consulta uma vez o seu oftalmologista, compra a lente de contato, usa a lente de contato e nunca mais volta no oftalmologista. Isso pode ter algum problema, principalmente a partir dos 40 anos, que o senhor disse que aí é uma idade que a pessoa tem que ficar mais atenta? O uso da lente de contato ele não leva nenhum problema na questão do glaucoma, tá? Até existem hoje, porque a maior dificuldade no glaucoma, o que é? Uma das maneiras da gente controlar e ver a doença é medindo a pressão intraocular. E qual que é a única forma hoje da gente medir a pressão intraocular? Você consultar o oftalmologista, indo ao oftalmologista. nós vamos ter o aparelho adequado e vamos fazer a medição da pressão intraocular. Diferente da pressão arterial, que você tem o aparelho em casa, ele pode não ser tanto preciso, mas você tem uma ideia de como está a sua pressão. A pressão intraocular não. E hoje já tem estudos de lentes
de contato, onde você coloca uma lente de contato no seu olho e ela começa a fazer as medidas da tua pressão. Então você começa a ter um controle. Maior. Então tem isso já para no futuro, uma opção para a gente colocar essa lente e conseguir medir o paciente. Falar, não, ó, coloquei a lente E durante já deu, todo né? o dia. Tecnologia, tudo, Exatamente. né? Então, pro glaucoma, a lente de contato não causa nenhum problema. Mas com certeza o que você falou é totalmente correto. O uso inadequado da lente de contato, ele pode causar problemas sérios para a córnea. Às vezes você tem infecções, ceratites, quadros de conjuntivite, alergias, alterações na córnea pelo mau uso ou lentes inadequadas. Então, para a saúde ocular, o uso inadequado ele é ruim, mas para o glaucoma, a lente de contato não tem interferência. A gente possui pacientes que têm glaucoma, que tratam, que usam colírios e usam lente de contato sem problema algum. Tá ok, então. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado a você. Obrigada a você pela companhia, pela audiência. Até uma próxima.